Novas regras no Plano São Paulo, hein? O governador João Dória e a sua equipe de técnicos resolveram flexibilizar o percentual de ocupação de leitos de UTI, que é um dos principais critérios para determinar quais regiões avançam, quais retrocedem e quais continuam onde estão neste processo lento e gradativo de retomada econômica aqui no estado de São Paulo. E essas mudanças deverão facilitar o ingresso de Campos do Jordão e, consequentemente, de toda a nossa região na fase 3 amarela do Plano São Paulo. Olá, tudo bem? Márcio Correia por aqui, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Antes de mais nada, já peço para você, se você quer ficar bem informado sobre a sua cidade e região, então inscreva-se aqui no meu canal e acione o sininho das notificações e vamos também trocar ideias e interagir lá nas redes sociais. Então curta a minha fanpage no Facebook, mcorreia.news, e siga-me no Instagram, @correianews. O governador João Dória resolveu mudar as regras do Plano São Paulo de retomada econômica para avanço de fase. Esse Plano São Paulo, que entrou em vigor no dia 1º de junho e desde então vem promovendo uma reabertura gradativa e setorizada da economia paulista nos 645 municípios do estado de São Paulo. A nova regra, ela determina que as regiões paulistas dentro do Plano São Paulo que quiserem avançar da fase 3 amarela para a fase 4 verde deverão ter no máximo 75% dos leitos de UTI ocupados. Hoje, a regra que vale ainda hoje determina que no máximo 60% dos leitos de UTI devem estar ocupados para que a região possa progredir da fase amarela para a fase verde. Então, a partir de sexta-feira, dia 31 de julho, quando entra em vigor essa nova regra, as regiões poderão ter no máximo 75% dos leitos de UTI ocupados para que possam progredir da fase amarela para a fase verde. E essa flexibilização desse percentual poderá permitir para que as prefeituras municipais remarquem cirurgias eletivas que foram suspensas desde março, quando teve início a pandemia aqui no Brasil. Então, a partir de sexta-feira, para progredir de fase amarela, da fase amarela para a fase verde, o índice de ocupação de leitos de UTI deverá ser inferior a 75% e não mais inferior a 60%. E claro, as regiões também deverão permanecer por pelo menos 28 dias ininterruptamente na fase anterior. E o que isso tem a ver com nós aqui na RM Vale, a região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, e estamos ainda na fase laranja? Tem tudo a ver, porque a fase laranja, agora, para que haja o progresso da fase laranja para a fase amarela, ou seja, da fase 2 para a fase 3, o índice de ocupação de leitos de UTI deverá ser inferior a 80%. Então, isso também deve facilitar esse avanço de fase aqui da RM Vale para a fase amarela, que permite a reabertura, por exemplo, de bares, restaurantes similares, salões de beleza e também barbearias. E o Felício Ramute, que é o prefeito de São José dos Campos, ele comemorou essa flexibilização, vamos dizer assim, do percentual de ocupação de leitos de UTI, dizendo que o Estado corrigiu um erro em relação à nossa região metropolitana. O Felício Ramute, que inclusive baixou um decreto municipal já colocando a cidade dele, São José dos Campos, na fase 3 amarela. E o mesmo fez o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que também baixou um decreto municipal colocando Taubaté já na fase 3 amarela. O decreto de São José dos Campos entra em vigor no dia 28 de julho e o de Taubaté na quarta-feira, dia 29 de julho. Então essa é a mudança no Plano São Paulo, que deverá facilitar o acesso da RM Vale e também, obviamente, de Campos do Jordão para a fase 3 laranja, permitindo a reabertura de bares, restaurantes e similares.
E representantes dos 3 municípios aqui da região da Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, estiveram em São Paulo, reunidos com os secretários de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, e também Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Na pauta do encontro estiveram a retomada econômica, principalmente do setor de turismo aqui da Serra da Mantiqueira, e também a implantação dos 8 leitos de UTI que foram prometidos e anunciados pelo governador João Dória na semana passada, esses leitos que serão implantados no complexo hospitalar de Campos do Jordão, lá no alto do S3. Bom, foi anunciado um plano estratégico de marketing para fomentar o turismo aqui em Campos do Jordão, enfim, em toda a região da Serra da Mantiqueira, quando a pandemia estiver sob controle. Por enquanto, tudo continua como antes, não é? Ou seja, sem mudanças, sem avanço de fase, como querem aí os prefeitos aqui da nossa região. A Patrícia Ellen e também o Marco Vignoli anunciaram um plano de marketing a partir do fim da pandemia, se é que ela vai realmente terminar, né, para fomentar o turismo aqui na região da Serra da Mantiqueira. E também, né, trataram da implantação das UTIs, lá no complexo hospitalar aqui de Campos do Jordão. São 8 leitos, né? É uma reivindicação antiga da população jordanense e que parece, segundo o governador, realmente vai sair finalmente do papel, porque ele prometeu até o dia 10 de agosto que essas UTIs estariam já funcionando. Então vamos aguardar. Mas essas UTIs, conforme informaram os secretários de Desenvolvimento Econômico e também Desenvolvimento Regional, serão importantíssimas para agilizar o avanço de fase de Campos do Jordão, da Serra da Mantiqueira de um modo geral e também do próprio Vale do Paraíba para a fase 3 amarela. Isso porque Campos do Jordão passará a ser referência também para ocupação de leitos de UTI, não só para a Serra da Mantiqueira, mas para toda a RM Vale. Campos do Jordão registrou mais uma morte provocada pelo novo coronavírus e também 29 casos de Covid-19. A vítima é um idoso de 88 anos que estava internado na UTI do Hospital Regional de Taubaté. Então, Campos do Jordão tem agora 8 mortes por Covid-19, 385 pessoas se contaminaram pelo novo coronavírus, 143 delas estão cumprindo quarentena isoladas dentro de casa e 9 permanecem hospitalizadas. 225 pessoas já se curaram e há ainda 264 casos suspeitos de Covid-19 aqui em Campos do Jordão. Bom, pessoal, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam sobre essa flexibilização dos critérios aí para avanço de fase no Plano São Paulo, no que se refere, né, ao percentual de ocupação de leitos de UTI. E também queria saber com vocês sobre esse plano de marketing, o anúncio de um plano de marketing para retomar aqui o setor turístico da Serra da Mantiqueira, principalmente de Campos do Jordão, que é a nossa cidade, assim que a pandemia estiver sob controle. Comenta aqui embaixo, deixa aí a sua opinião, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência. Curte o vídeo, compartilhe o canal também com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Molly